Milagre Podcast. Estamos recebendo aqui missionária Eniete, aquela que é conhecida como Tuquinha. Ela tem um testemunho que vai edificar a tua vida. Assiste aí o que ela vai falar. É edificante, é tremendo, é surreal o testemunho dela. A renúncia que essa mulher fez por amor a Cristo. Fica aí e assiste Milagre Podcast. Missionária Eniete, é um prazer te receber aqui no Milagre Podcast. O prazer é todo meu, Poxa, missionária Ana. Estamos muito felizes aqui de te receber. Receba nosso carinho e fique à vontade para você contar o teu testemunho para que venha alcançar muitas vidas e vidas venham ser libertas através da tua voz e o que Deus fez na tua vida. É isso que eu quero, almejo, que verdadeiramente chegue, porque é tempo, né? Jesus está voltando e nós temos que alcançar vida, principalmente daquilo aonde Ele me tirou, né, missionária? E da onde Ele te tirou? Bom, o Senhor me tirou verdadeiramente do homossexualismo. Sim, mas assim, como é que foi a tua infância? Você já era cristã de berço, você nasceu num berço evangélico? Como é que foi? Assim, conta aí pra gente. Fui uma boa criada no evangelho. Minha mãe nos criou, né, no evangelho, mas como uma boa filha de crente, não é crente, dá uma passadinha no mundo. Foi pro Egito, né? Uma passadinha no mundo. E nessa passagem para o mundo, para o Egito, aonde eu entrei nessa aí. Mas assim, com quantos anos você começou a despertar e falar assim, não, é isso aqui que eu quero viver? Aos meus 17 anos que eu assumi. Você assumiu. Você também não foi aquela que ficou assim, não, como dizem aí no armário, não. Não, você assumi, né, para minha família, assumi perante as minhas irmãs. É isso que eu quero. Que elas não são bobas, elas começaram a perceber, né? Elas começaram a perceber a minha mudança. Sim. Porque, né, nós saíamos, se divertia, tinha namoradinho. É o tempo da curtição, né? Do Egito. Namoradinho. Quando comecei a despertar, quando o nosso inimigo começou a mostrar essa nova estação, né, que estava naquela época, elas começaram a perceber. E aí fui conhecendo, né? Conheci uma pessoa e cuidado com os ídolos. Eu era fã de uma certa cantora e ali começou toda a minha trajetória, como diz, gay. E foi indo. E cada vez se aprofundando mais cada no abismo. vez, um abismo chama outro abismo, Ana. Senhora Ana, um abismo chama outro abismo. E quando você percebe, só o Espírito Santo para te tirar. Só Ele para te tirar desse abismo. E aí, tu caiu nesse, vamos se dizer assim, nesse enrosco aí. Como é que foi? Você conheceu alguém? Você viveu muito na noite? Boêmia ao extremo. Boêmia ao extremo. Jesus nada? Nada. E minha mãe lá, né? De joelho, orando. Não só elas, como as minhas irmãs que já eram crentes, já era conhecedora, praticante do evangelho. E eu fui me aprofundando cada vez mais, conheci. E da primeira teve a segunda. Isso. E ali vai, como nós já falamos aqui. Sim. Citamos que um abismo chamou outro abismo. Até que eu nunca tinha saído de casa. Entendi. Eu conheci, era uma amiga minha e fomos morar. Era só amizade. Mas tudo tem um propósito. Sim. Porque Deus já estava falando comigo no meu oculto. Glória a Deus. Porque quando eu saía, Ana, com meus amigos, sim, entendeu? E todas as vezes que eu ia sair, eu orava antes de sair, porque o hábito, né? Já era habituada a ver a minha mãe orando. Vendo
e fica guardado na tábua do nosso coração, Exatamente. né? Os ensinamentos, porque minha mãe sempre, né, cristã, e ela ensinava pra gente na adolescência, pra mim, pro meu irmão, ela falava, ó, no dia que acontecer alguma coisa ruim com vocês clamem o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, fala só isso. E aí, realmente, um dia mal chegou na minha vida, eu clamei o sangue, graças a Deus o Senhor me livrou, porque fica o ensinamento dos nossos pais. Exatamente. Eu saí, antes de sair, né, eles às vezes estavam me esperando, meus amigos, e eu falava, peraí que eu vou orar, para Deus nos guardar. Sim. Entendeu? E muitas vezes uns falavam assim, nunca vi uma orar. Eu falei, mas eu sou diferenciada. Eu sou diferenciada. Pode entendeu? falar, não tá agredindo. É alguém, sempre, um amigo, entendeu? Sempre falava assim, nunca vi uma sapata, né? Pode falar. Orar antes de sair. Uma lésbica. Mas não usava esse termo, lésbica. Sim. E eu falava, eu sou diferenciada porque eu fui criada assim, entendeu? E até hoje, eu não saio sem fazer a minha oração, entendeu? Entendi. Até hoje. Então, é o que aconteceu. Mas e aí, você, daquela amizade, começou ali um romance entre você e a tua amiga, porque a vida te direcionou para esse lado. Exatamente. As suas escolhas, né? Mal eu sabia que ali já estava um propósito de Deus dentro. Porque tudo é um canal, né, Ana? Tudo é um canal. Mas eu não era conhecedora na profundidade. E eu fui morar, entendeu? Mas não sabia que isso era um propósito de Deus, porque ela já era batizada, ela já tinha tido um encontro com Deus, entendeu? Afastada, ela estava afastada. Estava dando uma voltinha. No mundo, mas como o Senhor também já estava me observando, né? Me observando e sabendo da potência que nós temos no Senhor, né, Vaso? E aí ele... Fui morar. Aí foi morar. Morar. Saiu da casa da tua mãe. Mas isso na mudança. Foi pra terra estranha. Fui pra terra estranha. Entendeu? E quando dentro do caminhão, nessa trajetória, aí dentro do caminhão, eu profetizei. Eu falei o nome da filha, eu estava com a filha dessa pessoa que eu, na época, morei, e eu profetizei, falei assim, eu vou mudar a minha vida aqui nesse lugar. Sim. Tu já foi para aquela terra seca, dizendo assim, cheguei aqui, mas não é isso que eu quero. Não. Não, eu só profetizei. Eu falei assim, a minha vida eu mudarei aqui. E foi lá e foi ali. E ali começou a tua trajetória de escassez, de encontro sem trabalhar, com Deus, deserto, sem as minhas irmãs. Eu nunca tinha saído de casa para morar com ninguém. Eu estava ali, entendeu? Eu estava ali e nunca tinha saído. Estava vivendo a minha vida, mas junto ali com as minhas irmãs, com a minha família. Só que dessa vez eu fui. E como foi aquela tua trajetória ali naquele lugar? Foi assim, quando... A princípio, Ana, eu ia para um barzinho, né? Beber, porque era um lugar bem, assim, bem rural. Sim. Um lugar bem rural. Ia pro barzinho tomar minha cerveja, à noite. Mas só que o Espírito Santo já começou a incomodar, porque Deus tinha algo para fazer na minha vida. O projeto de Deus na tua vida é muito grande, mulher. Tu sabe, né? O projeto que ele tem para te desenrolar nessa terra já tinha. E nós íamos... Aí chegou um belo dia, que eu sentada com essa pessoa, e eu falei, vamos para a igreja. Com a Joana. Vamos para a igreja. Aí era um dia ensolarado, sabe? Um dia assim... Não, antes disso, eu fui à igreja só. E era a igreja, né? Que tinha lá, que inclusive eu passei um bom tempo, um período, depois que foi o término, quando eu me converti, eu voltei para minha cidade e dei continuidade na igreja onde eu fui procurar sozinha. Aí tu já caminhava sozinha, assistindo os cultos? Não, eu fui sozinha nesse dia lá.
Ali Deus falando e apertando o Te nosso apertando, coração, me Espírito apertando, o Santo. Espírito Santo, sabe, naquela angústia, Hum. falando é hora, é tempo, e eu ali me prendendo, mas ao mesmo tempo o inimigo da nossa alma vai deixar, você ama, por que vai deixar o amor é para todos, o amor é de Deus, sabe aqueles Sei, engodos, sei. né? Aquelas coisas bem satânicas. Sei. E aí eu me peneirei e falei assim, não, eu vou dar continuidade a isso. E comecei, um certo dia, já era perto do Ano Novo, não, Natal, minto, perto do Natal, eu resolvi ir à igreja, né? Eu ia até nessa primeira igreja que eu estava Sim. para ir, e acabei indo na igreja que ela já tinha sido convidada por um rapaz que ela trabalhava, Sim. e Eu ela sempre vi alguém, né, missionária Eniete? é, O evangelismo é fundamental, um né? rapaz ela pegava o ônibus para ir para trabalhar, fez esse convite a ela nessa igreja, entendeu? Aí ela foi nesse dia, fomos juntas. Nós fomos juntas. Sim. Só que o Espírito Santo é tão maravilhoso, missionária Ana, que eu sentei de um lado e ela sentou com a mãezinha dela que já dorme no Senhor do outro. Do outro lado. Era aquelas igrejas assim, que tem aquele corredor, uma de um lado do Não, outro. era a Igreja Batista, Sim. Nova Filadélfia. Era uma Sim. igreja, entendeu? Nada, Maravilhosa, não era um homem maravilhosa. sentado de um lado e mulher do outro, não. Era que não tinha mesmo. Não Sei. tinha lugar para sentar na mesma fileira. Sei. E eu fui sentar na outra. Aquilo Sei. ali já era projeto de Deus da separação. Contigo, É, né, da vaso? separação. Né, vaso? É, da separação mesmo. Depois nós vamos entendendo, após, Depois né? a Você gente tem junta, maturidade a gente- cristã. É. Quando você vai tendo maturidade, aí você vai entendendo o desenrolar do Senhor. Aí foi. Só que, por mais surpresa, para minha surpresa, era o dia da Bíblia. Era o dia da Bíblia, entendeu? E no dia da Bíblia, a igreja lotado. costuma fazer uma peça teatral ou alguma coisa, Exatamente. uma chamada especial no culto. Exatamente. E tinha, o dia da Bíblia foi o dia da... o nome da peça que ali estava passando era Mãos Vazias. Mãos Vazias. E Satanás, ele sabia que eu amava teatro, mas Deus sabia muito mais. E essa ali foi... Tu ama arte, né? Que é de arte, tá? Aí foi Mãos Vazias ali, o Espírito Santo tocando profundamente naquela peça. Eu falei, não quero ficar de fora no grande dia do arrebatamento, eu não quero. Eu vou aceitar Jesus. Eu fui lá na frente, amada. Eu fui ali na frente. Através daquela peça, né, que muitos falam, vai fazer teatro dentro da igreja, tem ministério de dança dentro da igreja, o pessoal, né, tem uma turma exatamente, que critica, exatamente. Tudo bem, é a opinião de cada um, tá tudo certo, mas através daquilo ali, bateu. Falou, é hoje. É hoje, não vou sair daqui sem Jesus. Hoje eu não saio sem Jesus. Eu não vou sair sem Jesus. E engraçado que eu usava a aliança de casado. Oh, Jesus. Eu usava a aliança de casado. E quando eu saí daquele culto, naquele dia, e a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu tirei aquela aliança. Eu tirei aquela aliança. Ela também, porque no mesmo dia ela voltou para Jesus. Glória a Deus. No mesmo dia ela voltou para Jesus e eu tirei a minha aliança e ela também. Só que, a princípio, a gente recebe o Senhor Jesus, né? É de imediato. Sim. A salvação é imediata. É imediata. Mas a libertação, ela é contínua. Entendeu? Aí, o que acontece? Foi uma trajetória para me chegar até aqui. Há uma trajetória. Ai, conta pra gente. Tá? Há uma trajetória. Você aí, ó, que tem alguém, um filho, um vizinho, um amigo, que tá precisando escutar esse testemunho da missionária Eniete de libertação e salvação, manda para eles.
curte, comenta aí embaixo. Fala assim, eu tenho um filho, um vizinho, um amigo, preciso de oração. Comenta, curte, compartilha. Se for no YouTube, dá aquela clicada lá e se inscreve, tá bom? Amém. E aí você foi conquistando a tua libertação. Fui conquistando a minha libertação. A primeira coisa que aconteceu, missionária Ana, foi que o Senhor, né, começou a me incomodar de estar morando Sim. juntas, né? Sim. E eu não tinha para onde ir e eu também não queria me afastar da igreja a qual eu tinha me convertido, entendeu? Aí que eu fiz? Ali na minha simplicidade de oração, eu comecei a orar. E o Senhor me mostrou a casa do meu irmão, que ele morava muito perto da onde eu morava. E eu conversei com ele, conversei com a minha cunhada, e eles falaram para mim poder morar lá. E fui. Eu fui, peguei as minhas coisas e fui. Mas assim, o que tu fez com aquele amor que tu tinha? Porque era uma convivência. Não, renunciar é muito difícil. Não, assim, era uma convivência, né? Nós passamos um tempo. Um perrengue, porque renunciar. Quando uma pessoa vai e toma uma atitude dessa, de sair de casa e morar com outra, porque gosta, porque ama, porque sente alguma coisa. Não, eu tinha um amor muito grande. O que tu fez com isso, mulher de Deus? O que eu fiz? Eu gemi. Gemeu, né? Eu gemi. Meu Deus. Porque eu Papai falando mais forte. Eu não queria estar dentro da igreja, eu me sentia assim, a pior miserável, entendeu? Porque você está na igreja, estando apaixonada pelo uma pessoa do mesmo sexo e você amando Jesus, foi algo muito... A carne e o espírito, aquela luta. E eu convivi assim, foi quase um ano dentro da casa do Senhor, assim. Casa do Senhor. Mas... E nesse processo de libertação. Nesse processo de libertação. Chorou muito, né? Chorei muito. Porque a gente quando tem que deixar... Chegava dias que eu não queria nem levantar da cama. Imagino. Chegava dia que eu não queria levantar da cama porque eu não podia voltar. Satanás falava que o amor é de Deus, é livre. Toda forma. E ao mesmo tempo toda a minha criação, porque o que me fez verdadeiramente, o que me fez, sabe, foi a palavra que foi confrontada, que está lá, se encontra em Romanos 1, do 25 ao 27. Quando eu li essa palavra, ela me confrontou e eu... Porque os homens deixaram o seu uso natural, se inflamando com as paixões infames. Exatamente. Né? Exatamente. E Romanos 1, você que quer uma libertação, né? Nessa causa que a Eniete hoje, a missionária Eniete está trazendo para a gente aqui da libertação dela. Romanos 1. Eu não aconselho outro livro. Romanos 1 é uma passagem bíblica que fala, enfatiza sobre o homossexualismo. Exatamente. E fui ali. Ali eu fui confrontada e eu vi que eu não tinha que estar onde eu estava. Sim. Entendeu? Você se sentiu mal, muito né? mal. Você queria Cristo. Muito mal. Você conhecia a Bíblia, pela Bíblia, a Bíblia condena a prática homossexual. Exatamente. Entendeu? Mas nós não condenamos não, tá? Para deixar bem claro aqui para vocês que nós não condenamos, pelo contrário, amamos. Amamos muito. Porque Deus ama. Porque Deus, ele ama o pecado. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Isso aí. Entendeu? A prática do pecado, ele não ama. Mas se você está no homossexualismo e você quer ser liberto, vá, porque ele nos liberta. Eu estou aqui, eu sou prova viva, eu sou um milagre. É por isso que eu estou aqui no podcast Milagre, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu te falo isso... Não existe cura, né? Esse negócio de cura não gay, existe, realmente a gente não concorda. Existe libertação. Mas existe transformação e renúncia. Exato, tem que renunciar. Tem que renunciar. Como outros. Não adianta você fazer jogo duplo dentro
da igreja. Já vimos muito isso, É, né? Na nossa não, caminhada, não né? entre nessa, não entre nessa. Jogo duplo não, porque busca a libertação, porque o Senhor é aquele que liberta, busca a libertação. E eu falo com vocês, porque para mim estar liberta, eu busquei e busquei mesmo, porque aquilo que te liberta, ele te Te transforma. transforma. É assim, você escolheu Cristo. Não, eu quero os meus ensinamentos, o que eu aprendi dentro da palavra de Deus, né, que é santa, viva e eficaz. E eu quero viver isso, eu quero isso para minha vida. E você decidiu renunciar. E Joana, não te perturbou mais? Não, Joana perturbou. Toda a trajetória, entendeu? Aceitou de boa, não? Não. A tua partida? Não. Não aceitou. Não. Sim, não, eu quero Cristo. Não. Não, Joana, não, de maneira alguma. Entendi. Entendeu? Como foi esse processo? Já o processo pensou? foi buscando, né? Amando e tem O processo foi buscando, subindo monte, indo para as vigílias, fazendo propósito, porque o sentimento estava ali. O sentimento estava ali. Não estava só na parte de Joana, estava na minha parte também. Sim. Entendeu? Então, mas eu queria a minha libertação. Eu queria estar plena, sabe? Me entregar mesmo para o Senhor verdadeiramente, porque é o que eu pedia antes de me converter. Porque um dia que eu fosse para Jesus, eu queria, sabe, assim, de corpo e alma e espírito, entregar, mergulhar. Eu sempre pedi isso ao Senhor, e Ele sabe disso, porque Ele está presente aqui. Amém. O Espírito Santo está presente Amém. aqui, e Ele sabe o que eu pedi a Ele. Amém. Que eu não queria estar, como eu tinha falado, vida dupla. Eu nunca quis isso. Entendi. E eu queria ser liberta. E isso Ele sabia. E eu pedi ao Senhor. Né? Porque quando você quer libertação e você busca a libertação, Deus vê o teu esforço. Deus vê. Entendeu? Ele vê. Porque o que você se enche é que você se torna. Entendeu? Então, eu quis me encher para me tornar o que eu sou hoje. E no processo foi muito choro. Foi muito Muita choro. Subida de monte. Muita. Senhor, eu quero uma direção. O que o Senhor vai fazer agora daqui para frente? Foi muito, 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 muito. E assim, é algo assim que eu até me emociono, sabe? Porque Fica à vontade. porque o Senhor, ele foi tão carinhoso, o Espírito Santo foi tão carinhoso comigo, Glória a Deus. porque ele foi tão paciente. Meu Deus, coisa linda. Ele foi muito paciente, porque eu jogava sempre muito limpo com ele, sabe? Do sentimento. Teve momento de gritar assim, Senhor! E ele foi muito paciente comigo, Ana. Foi muito. Te amo, mas tu sabes que eu sinto. E eu pedia a ele. E eu pedia o tempo todo, que eu não queria estar na presença dele com aquele sentimento. E ele arrancou. Entendi. E quando ele arrancou, aí a busca veio mais. Mais intensa. O que eu falo agora, meu testemunho, eu costumo dizer que eu quase não dou. Certo. Entendeu? Porque ele não está completo ainda. Eu ainda não tenho o meu varão, ainda não casei. E o que eu sempre pedi a Deus foi com que eu tivesse a minha família. Eu sempre almejei isso. Sim, em nome de Jesus, está chegando. Eu creio. Está chegando. Eu creio, eu sempre almejei. Mas não fala assim, não está completo, porque está completo sim. O Senhor te limpou, te remiu, te levantou, entendeu? Eu entendo. E muitas do que você está falando? Pessoas vão ser edificadas através do teu testemunho. Porque então, ele tá liberta. Completo sim. Agora falta uma segunda fase. Falta a segunda fase. Mas você existe. Segunda fase. A primeira fase está concluída, com sucesso. Ana, vamos ser realistas, vamos botar o pezinho no chão. As igrejas ainda não estão preparadas. A igreja não está preparada para receber esse tipo de público. Ainda mais quando não são casados. Olha, eu fico, sim.
Entendeu? É uma coisa muito. Eu tô falando Sim. porque eu já vivenciei coisas de eu dar meu testemunho e depois a pessoa nem olhar, mas querer olhar pra minha cara. Tipo assim. Tu tá entendendo? Entendi. Então, o que eu te falo, quando eu falo que não tá Toda completo. igreja tem isso, né, missionária? Tem, um públicozinho que Então, tem então aqueles eu venho não me aqui, toque. eu venho aqui principalmente, entendeu? Porque tá se criando cada vez mais, entendeu? Mas Os o que preconceitos. Deus fez na nossa vida não é para ficar guardado em baú. Eu penso Não, assim, lógico que é não. para anunciar os quatro cantos do mundo que Ele faz, Ele transforma assim. Ele cura, igual já teve Cura. vários testemunhos de cura do Senhor Jesus entrar em hospitais assim, naquele leito específico com aquela pessoa e fazer até uma cirurgia. Isso é para quem crê, gente. É verdade. Isso é pra quem crê. Entendeu? Então, assim, não está acostumado. Parece que eles ficam chocados que o passado... Gente, Deus, Jesus, ele não veio para os sãos. É bíblico. Com certeza, mas tem muitas pessoas mesmo da nossa evangelho que não vê como você está falando. Não tem. Existe São preconceito. Existe preconceito dentro da igreja. Existem muitos preconceitos. E não é só no homossexualismo, não. É um ex-traficante entrar dentro da igreja, é uma ex-macumbeira entrar dentro da igreja, é um ex-ladrão. Existe preconceito e nós temos que parar com isso. Nós temos que abraçar. Porque tem amigos meus que até foram, entendeu? E o amor fica onde? O amor que... Eu acho que eles esqueceram. Pularam essa parte, né? Pularam, porque eu sou prova viva disso, de eu dar meu testemunho dentro da igreja e sair frustrada depois, porque as pessoas me olhavam... E tem também, missionária Aniette, aquelas pessoas que quando a gente aceita Cristo e vai para Cristo, né? Igual eu preguei essa semana numa igreja sobre a passagem do tanque de Siloé, que quando Jesus cura aquele cego... os fariseus, né, da sinagoga mandam chamar o menino, mandam chamar os pais. Aí entra os vizinhos também no bolo, os vizinhos falam, mas é aquele? Mas não é o cego? Então as pessoas também que estão à nossa volta passam a duvidar de nós. Será que ela está mesmo? Será que ela está indo? Será que ela está firme? Você passou por isso, missionário? Muitas vezes, até dentro da minha própria família, que eu não ficaria, me deram até datas, entendeu? Um mês. Fizeram bolão. Fizeram data, entendeu? Mas Deus estava no negócio. Amém. Deus sabe como Ele está. Ele é fiel. E Ele está na minha vida. E vamos fazer com todo mundo. Através de uma peça do dia da Bíblia. Através de uma peça, mãos vazias. Ali eu senti bradou, eu senti de Deus. E depois disso veio o batismo, que foi algo assim também extraordinário, porque a Igreja Batista, como todo mundo sabe, é uma igreja rígida com relação ao batismo. Mas eu estava sedenta, eu queria, eu sonhava, botando a minha cabeça no tanque, me batizando. Eu sonhava. Eita sede, hein? Eu sonhava e falei com o meu pastor. Eu cheguei num domingo de manhã, na escola dominical, e eu pedi a ele. Falei, pastor, eu preciso ser batizado. Eu tô sedenta. E ele falou, Niede, mas você tem menos que 15 dias na igreja. Aí... Para você ver a convicção, né? Quando a gente tem aquela convicção. Exatamente. E já são quantos anos, missionária, servindo ao Senhor? 19 para 20 anos. Olha, que coisa linda. 19 para 20 anos. Aquele grande dia, que foi dia 9 de dezembro, dia 8 de dezembro, e me batizei em janeiro. Um pouco de que eu aceitei o Senhor. Aí ele falou, Eniete, eu não vou poder te dar resposta agora porque eu tenho que falar com o meu superior, né? E ele levou o superior do que estava acontecendo comigo
E quando foi no outro domingo, eu assim já nem sabia, fui pega de surpresa. E quando eu cheguei na igreja, ele me deu a ficha, falou assim: preencha a ficha, porque eu não lembro hoje o nome do superior, que é da Igreja Batista Nova Filadélfia. E ele falou assim: preenche, porque você vai ser batizada no próximo batismo, porque Glória a Deus. Deus falou para mim que você nunca sairá da presença dele. Glória a Deus. Aquilo ali eu chorei, missionária Ana, foi assim, o maior presente que eu pude receber na minha vida. Na minha vida. No meu batismo não foi ninguém, assim, da minha família, entendeu? Foi só a igreja mesmo. Mas Deus sabe como faz, né? Não, e foi foi o dia mais importante da minha vida. Eu imagino. O dia mais importante da minha vida foi o dia que eu me batizei. Quando somos apaixonados por Cristo, né? Assim, as coisas do Senhor. Exatamente. Tem gente que acha que é um fardo viver no cumprimento da Bíblia. É tão leve viver com Jesus. É tão leve. Somos mais livres do que eles imaginam. É tão leve. Livres, gente. A gente decide. Olha, eu vou decidir, eu não vou fumar. E você decide, você tem controle sobre aquilo. Exatamente. Entendeu? E no mundo não. Eles acham que aquilo é liberdade, de estar ali escravo daquele pecado, né? Então, assim, somos livres, a gente decide. A Bíblia fala, né, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quer dizer, a gente escolhe. A vida é feita de escolha. A vida é feita de escolha. E eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Se eu falar que é fácil, eu estarei mentindo e não vou para o céu. Mas não é fácil. Mas é possível. É você renunciar. Você renunciar e você buscar. Porque que aquele que é cheio, volto a falar, aquele que é cheio domina. Sim. Quando você se enche, você domina daquilo. A carne, domina. Bota ela no lugar dela. Deixa ela com fome. Né? Deixa ela com fome. E eu tô aqui para dar essa notícia que ele é bom e ele transforma e ele vai te transformar. Não é, aí tem gente que fala assim, o evangelho tem que ser inclusivo. Não, o evangelho tem que ser inclusivo, porque a gente recebe com muito amor e carinho todos que querem servir a Cristo, que querem visitar, né, uma igreja, ou pelo menos deveria ser assim, né? É verdade. Mas, além de inclusivo, o evangelho é transformador. Ele é transformador. Vinde como estás, mas não permaneceis. E foi isso que aconteceu contigo. Não quis permanecer, não permaneci e não é impossível não permanecer. Tem gente que diz que é impossível, né? Não é. Sabe? A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuida para que não caia. A gente vigia. A gente tem que vigiar. Satanás, ele não vai deixar de... Ele além de ser astuto, ele é perseverante. Ele é. Entendeu? Ele não vai desistir nunca. Mais um cadinho, eu acho que Satanás era brasileiro, porque ele não desistiu nunca de derrubar a gente. É verdade. Ele vai ali, vai estar te perturbando o tempo todo. Mas você tem que estar vigilante. E você tem que estar vigilante o quê? É fazendo teus propósitos, é estar lendo a Bíblia, é subir no monte, como eu subi muito. Subi mesmo, fiz um propósito. Gemendo e chorava, fiz um propósito, 1 ano. Eita, Glória, quem quer se libertar mesmo, né? Missionária NS. Exatamente. Ela falou, eu não consegui. Muitos ficaram no meio do caminho. Não consegui porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou sempre assim. Entendeu? Síndrome de Gabriela. E quem mas não falando é uma pessoa que veio, que sabe que é escolha. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eu saí do relacionamento não frustrado, não do relacionamento cheio de brigas, não. Eu saí do relacionamento gostando, amando e sendo amada. Olha aí, a minha escolha linda. Foi Jesus. Teve festa no céu nesse dia? Entendeu? Teve, Papito? Festa no céu? Entendeu? Teve. Eu chego uma certa feita... O Papito é da mídia, tá? Então a gente interage com ele. Porque teve que ter, né? Uma coisa gloriosa dessa. Teve uma certa feita que eu fui... ainda estava muito recente da minha conversão. Sim. Eu fui numa igreja, numa praia. E lá tinha umas amiguinhas, né? Minhas do passado. E lá, uma falou assim para mim, ué, Tuquinha se converteu?
me converti. Ah, porque você não pegou a mulher certa. Falou assim pra mim. Aí eu falei assim, não, eu peguei, foi um Deus certo. Glória a Deus. Eu falei, não peguei a mulher certa, não. Eu conheci o Deus certo, aquele que salva, cura e liberta. Meu Deus, que coisa linda. Aquele que salva, cura e liberta. E é assim, porque vamos ser atacados, nós vamos ser atacados o tempo todo, mas você só tem que ter convicção daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Você se posicionou, eu quero Cristo, pronto e acabou. Exatamente. Você tomou uma posição para a tua vida. Eu tomei uma posição. Como eu também tomei, aos trancos Eu tomei, e barrancos, mas eu também tomei. E vale a pena, e valeu a pena. E eu sei que vai valer a pena. Claro, nós vamos morar no céu. Nós cremos fielmente. Não cremos. Eu não me arrependo em um momento. Chegou também em outra ocasião que falou, volta para o nosso reduto, nós estamos sentindo falta. E assim vai. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero é Cristo, eu sou apaixonada por Cristo. Nós amamos todos, até aqueles que fizeram parte do nosso passado. Tem gente que eu trago no meu coração com muito carinho, pessoas que fizeram parte do meu passado também, porque eu tenho um testemunho também vasto, mas assim, você ama, né? Mas você decide se separar. Exatamente, porque a salvação ela é individual. É individual. Tá? E tem pessoas que Deus vai acrescentar na tua vida, mas tem pessoas que Deus vai tirar. Vai tirar. Que é necessário. Essas pessoas não podem fazer parte do seu Não futuro. faço da nossa estação. Como diz o meu pastor. Como diz o meu pastor, não vai poder fazer parte da sua nova estação. Não vai poder. Porque não vai entender aquilo que não Deus vai tem entender. Pra colocar na tua mão. Não vai. Não vai entender. Não vai entender. Então, é triste, porque você gosta, mas a gente tem que estar junto daquilo que Deus quer. A gente tem que ter a ciência, a certeza daquilo que Deus quer para nós. Então, verdade. Entendeu? Deixa eu mandar um beijo aqui para Sara Ramos, estúdio Sara Ramos. Faz o nosso cabelo. Olha que coisa linda, né? Sara aí me agraciou, então um abraço para ela e quem quiser, Amém. Maravilhosa, hein? Fica a dica. Fica a dica para vocês, hein? Uma ótima Vai cabeleireira. nos comentários aí, pergunta onde fica, que aí vai ter todas as informações. E se você também tem uma história de milagre, manda aí nos comentários, manda um resuminho. Quem sabe você vem participar com a gente, né? Amém, amém. E aí, missionária Niete? Fala. Grande foi a luta, né? Foi, mas a vitória é certa. Permanece de pé para honra e glória do Senhor Jesus e daqueles que fizeram o bolão, né? Exatamente. Aqueles que fizeram o bolão estão tendo que engolir até hoje. Vão ter, porque a história ainda não acabou. E nós temos que, como eu falei, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Cuida para que não caia. É vigilância. É vigilância e orai. Né? Porque esse é o segredo. Eu creio que foi uma fase muito difícil, né, Inete? O processo que você passou. É, o processo. De libertação. Porque quando a gente gosta de algo, é difícil de deixar, de ficar para trás, de sair daquele ambiente que você vivia, as amizades, né? Até mesmo o seu afeto da época. É muito difícil. Mas você foi caminhando. Fui caminhando, em busca do seu objetivo. Logo depois foi consagrada missionária. Fez mas até eu chegar, fiz. Aí começou. Comeu muito feijão e arroz, né? Não, mas foi engraçado que depois que eu saí de lá, fui morar na casa do meu irmão, era todo um processo, fui ajudada pela igreja, porque eu não tinha recursos, porque era uma distância. E eu estava desempregada, sabe aquele processo que a gente passa? O processo. Fornalha. Aí eu ia para a igreja, voltava, mas aí eu comecei a pedir ao Senhor para me tirar daquela geografia mesmo. Sim. Orando para tirar da geografia, porque a pessoa ainda continuava indo para a igreja, que eu falei, né? Se converteu no mesmo dia, voltou para Jesus no mesmo dia que eu me converti. Então, ela frequentava a igreja e eu não queria mais. Eu queria uma nova história. Uma nova história. Né? Deus estava me dando uma nova vida. E é isso que eu queria. E eu comecei a orar e fui morar numa casa em Nilópolis, né? Aluguei uma casa, fui morar sozinha. Fui morar lá sozinha. E lá fiquei por 5 anos morando. Aí saí da igreja que eu estava, fui
em outra igreja. Congregou em outro lugar. No outro lugar. E ali foi mais me amadureci, né? No Evangelho. E ali eu fiz... Foi assim, eu não pulei etapas, tá? Entendi. Que isso é muito importante, não pular etapas. Isso. Eu fiz discipulado, tá? Fiz o discipulado, fiz... Minha produtora, mostra novamente, minha produtora, linda. Ser humano incrível. Tá. Acabou? Não, vai, fala aí, fala os finais. Então, eu fiz o seminário, fiz missiologia. Fez. E... Isso é a honra de Deus. É, né? A honra de Deus. Mas isso, nesse meio termo, eu estava já orando, sabe? Orando para Deus me dar mesmo discernimento para estar ali, porque a gente tem que se fortalecer. E fui consagrada missionária. Eu vejo isso aí. Na tua vida. Eu vejo o Senhor te honrar a cada dia. Amém. Né? Porque nós, além de você ser uma convidada aqui do Milagre Podcast, né, convidada minha de honra, somos amigas, né? Somos. E acompanhamos uma vida da outra. Sou muito grata pela tua amizade. Amém. Né, por ser minha amiga particular. E eu vejo a honra de Deus na Aleluia. tua vida. Eu falo para você isso constantemente. Para renunciar àquele pecado de estimação que a gente chama, tem que ser muito mulher. E você foi. E Deus te deu Aleluia. graça. E hoje você tá aí, ó. Fez o teu seminário teológico, foi consagrada missionária, faz uma obra, gente, incrível, uma obra missionária incrível. Aleluia. Para honra e glória. Para honra e glória, porque é o Senhor do Senhor, que é Ele. Entendeu? E assim, eu só tenho gratidão. E deixa um recadinho aí para quem tá tentando se libertar, pra gente finalizar. Ó, Deus é amor. Mas se esforce, tá? Não demole, porque eu sei que muitas pessoas que vão estar assistindo, ouvindo o meu testemunho, não dê brecha, fecha todas as brechas. E não ligue pelo que o homem vê, e sim o que Deus fala no teu coração. Porque é isso que ele fez comigo. Não ouvi as vozes, eu ouvi o Senhor. Amém. E hoje eu estou Glória aqui a para a honra e Deus. glória dele. Amém? Glória a Deus. E aqui eu abri a minha Bíblia, como eu estou fazendo agora com os convidados, caiu em Atos. Seja cheia do Espírito Aleluia. Santo. Cheia, como Aleluia. encheu a casa de Cornélio. Que a sua Amém. vida seja cheia do Aleluia. Espírito Santo de Deus. Minha amiga, Amém. um grande abraço. Um beijo. Foi um prazer te receber aqui. Glória a Deus. Prazer é todo meu, Ana. Felicidade que não tem tamanho. Tá Prazer é bom? todo meu. Um beijo. E você... Aleluia. Siga-nos no YouTube, lá no nosso canal, né? Não deixa passar batido não, tá? Que aqui tem testemunhos verídicos para sua edificação. E lá no Instagram também. Curte, comenta, compartilha e nas outras redes sociais. Um grande beijo. Amém, amém. Glória a Deus.